confrades da Academia de Letras dos Campos Gerais, meus senhores e minhas senhoras. Fazer história é fazer falar o passado e o presente, criando ecos para o futuro. A história é o antissilêncio, é o ruído emergente das lutas, das angústias, sonhos, frustrações. Não existem nas vozes que escutamos ecos de vozes que emudeceram. Alguém na Terra está à nossa espera. Neste caso, como a cada geração, foi-nos concedida uma frágil força messiânica para a qual o passado dirige um apelo. E esse apelo não pode ser rejeitado impunemente. Com as palavras inspiradas de Afonso Romano de Santana e Walter Benjamin, saudamos a todos os presentes que nesta noite vieram celebrar conosco a história de Ponta Grossa. Ao evocar o passado heróico de nossa cidade, não é extravagante que peçamos ao espírito do tempo que por aquelas mesmas portas entraram seja concedido o direito de passagem àqueles que por primeiro aqui aportaram os campos esmeraldinos e ondulantes de nossa região, considerados o paraíso terrestre pelo escritor e sábio francês Saint-Hilaire. E entre os desbravadores do século XVIII, Pedro Taques e seus familiares, liderados pelo potentado paulista José de Góes de Moraes, Diogo da Costa Rosa, nosso avô em 7º grau pela linha materna, cisveiro de amplas áreas que hoje envolvem grande parte do território central desta cidade. Que venha também seu genro, Domingos Martins Fraga e sua esposa Isabel, donos desde os princípios de 1700 da lendária estância de Santa Fé. Ana de Siqueira e Mendonça, a matriarca de numerosa prole, que por primeiro desbravou a região onde ficam as fazendas, as suas fazendas de Cambiju e Itaiacoca. Entre os jesuítas, Padre Nicolau Rodrigues França, Caetano Dias, Miguel Cardoso e outros, que construíram o primeiro templo cristão nessas paragens, a Capela de Santa Bárbara do Pitangui. José Ferreira Pinto, que em 1777 percorreu os Campos Gerais, amealhando víveres e montarias para as tropas brasileiras e portuguesas que iam combater Ceballos, o invasor espanhol. Seu neto Domingos Ferreira Pinto, barão de Guaraúna, que em 1880, como homenagem ao imperador Dom Pedro II e a Dona Teresa Cristina Maria de Bourbon, que estavam em visita à cidade, libertou todos os seus escravos. Adentrem neste recinto os fundadores Miguel Ferreira da Rocha Carvalhais, Antônio José Pereira Branco, José Antônio de Oliveira, o clã Ribas, composto de homens decididos, de excelentes patriotas, que ajudaram a arriscar e a manter as fronteiras do que é atualmente o estado do Paraná. Miguel Ribeiro Ribas, o primeiro português, Manuel Ferreira Ribas, vice-presidente da província e brigadeiro, diretor do departamento indígena da província. Benedito Mariano Ribas, primeira autoridade civil do bairro de Ponta Grossa. Augusto Lustosa de Andrade Ribas, Augusto Ribas, camarista, grande responsável pela instalação do telégrafo e pela vinda das correntes imigratórias. Que compartilhem conosco Flávio Carvalho Guimarães, senador da República em 2 mandatos, intelectual de primeira ordem, os governadores que a cidade rebelde ofereceu aos paranaenses, Vicente Machado, João de Menezes Doria, que aqui viveram e aqui nasceram politicamente, Adolfo de Oliveira Franco, Emílio Hoffmann Gomes, Manuel Ribas, o mais longevo dos administradores, homem íntegro, de larga visão, que continuou a saga de sua família em favor do Paraná, ao recuperar as combalidas finanças públicas e integrar o norte ao restante do estado, construindo 700 quilômetros da rodovia do Cerne para escoamento do café, que antes ia para São Paulo e que então passou a vir para o porto de Paranaguá, que Maneco ampliara e modernizara.
Manuel, que criou Londrina por decreto e recuperou para o patrimônio público cerca de 2.500.000 alqueires, um quarto do território do Estado, que se encontravam em mãos de grileiros e de apaniguados da República Velha. São bem-vindas Maria Ambrósia da Rocha Ferreira, baronesa de Guaraúna, benfeitora de obras pias e religiosas, Anita Filiposki, nossa poeta maior, os grupos étnicos que lançaram raízes deste município, os alemães do Volga, Rose, Hoffmann, Descher, Vanke, Schwab, os poloneses, ucranianos, sírio-libaneses, judeus e outros. Que hoje lembremos com gratidão e respeito de todas essas pessoas corajosas e indômitas que lançaram alicerce sobre a rocha a fim de que surgisse a importante cidade em que vivemos. Senhores e senhoras, o livro que hoje entregamos à comunidade, Ponta Grossa História Mínima, foi gestado no correr de vários anos, de forma paciente, paulatina, recolhendo aqui e acolá eventos de relevo na vida da Princesa dos Campos, com especial atenção às melhores fontes. Pensamos que esta obra destina-se primordialmente à consulta daqueles que desejam conhecer aspectos interessantes da longa existência do burgo que nasceu de forma espontânea e que hoje é um dos principais aglomerados urbanos do país. Muitos livros, revistas, jornais, arquivos e muitos autores foram consultados no decorrer de quase uma década. E mesmo assim, ainda há muito que pesquisar e escrever sobre Ponta Grossa, o seu passado de lutas, o presente repleto de trabalho e de progresso, e o futuro que acena com dias ainda melhores. Por isso, esta obra não tem a pretensão de haver esgotado datas, eventos, biografias que, escritos no mesmo quilate, muitas vezes ficam no ouvido ou no mero desconhecimento do autor. Ainda há um universo de descobertas à disposição dos historiadores e escritores em geral. Nosso interesse pela história local é talvez algo atávico, hereditário, inspirado pela voz candente de antepassados que aqui despertaram para a vida, como Ana Rosa de Santana, trisavó materna, que em 1832 recebeu o batismo pelas mãos do primeiro pároco, Joaquim Pereira de Fonseca. Sempre, porém, nos mantivemos envoltos na agradável ilusão de contribuir com o resgate da memória da cidade, que, lenda ou verdade, teve seu início demarcado pelo revoluteio e pouso das duas pombinhas que enfeitam sua bandeira. Equívocos, omissões, posturas contraditadas existirão nesta obra como decorrência normal da atividade do pesquisador. Em face disso, apelamos aos beletristas de mais amplo saber para que façam suas críticas e correções. Dedicamos esse trabalho a personalidades marcantes da história local. Augusto Ribas, seu filho Manuel Ribas, de quem nós já nos referimos, e a memória do ex-prefeito Paulo Cunha Nascimento, com quem tivemos a honra de servir a comunidade por 4 anos. Cremos que a lembrança desses 3 nomes sintetiza a firmeza de caráter, a constância no trabalho e a integridade do homem princesinho. Ao finalizar, saudamos os historiadores locais nas pessoas das fecundas pesquisadoras e escritoras, Aida Mansão de Lavalle, Isolde Maria Valdemar e Maria Lourdes do Senac. Agradecemos também penhoradamente a todas as pessoas que nos auxiliaram na concepção deste livro, na preparação deste lançamento, e em especial as 2 competentes e talentosas diretoras da editora Texto, Carol e Josiana. Obrigado pela presença de todos. Baby,
Luiz Fernando Scheres é o presidente da Academia de Letras dos Campos Gerais. O Dr. Josué já foi presidente e é integrante da academia. E ele está lançando sua 7ª obra, falando sobre a pequena história de Ponta Grossa. Meu boa noite, Álvaro. Boa noite, telespectador da TVM. É sempre uma alegria e uma satisfação estar com vocês. O livro do Dr. Josué, Ponta Grossa, uma história mínima, na verdade, de mínima não tem nada. É uma história grandiosa que ele nos conta de forma grandiosa, dia a dia. Então, é um livro que pode ser lido do início ao fim, do fim para o início, ou você abre em qualquer página e pode ler. Traz muitas curiosidades, traz muitos fatos interessantíssimos. Já li o livro é
lindo, é maravilhoso. Aliás, parabéns ao Dr. Josué, parabéns à editora Estúdio Texto, que organizou esse trabalho maravilhoso. É uma fonte para futuros historiadores e é uma leitura agradabilíssima para o público em geral, mesmo para aquele que não se interessa por história. Esse eu tenho certeza que a partir da leitura do livro vai passar. Fernando Ronho Durante é o presidente da Fundação Municipal de Cultura. Fernando, Dr. Josué lançando aí uma obra especificamente falando sobre Ponta Grossa. Muito importante, porque a nossa história precisa ser registrada e as mãos hábeis do Dr. Josué no escrever registram isso com muita propriedade. Então essa obra é uma obra muito importante para a cidade, para o estado do Paraná e também para que as gerações atuais conheçam um pouco do que aconteceu em nossa cidade todos esses anos que vivemos aqui e que todos os anos que nos antecederam, as gerações anteriores, né? Tudo que se passou em Ponta Grossa é a história da nossa cidade que é muito bem retratado. Ponta Grossa. O escritor Dr. Josué Correia Fernandes lançou na última quinta-feira a sua 7ª obra. Doutor, a que se refere essa nova obra sua? Essa obra, como o próprio nome diz, Ponta Grossa, História Mínima, alude a acontecimentos marcantes da Princesa dos Campos, de seus filhos, né? Biografias de seus filhos ilustres, eventos importantes na vida da comunidade. E foi um trabalho assim bem lento, demorado, né? Demorou vários anos a coleta, a pesquisa que foi feita e hoje finalmente nós estamos aí para entregar à comunidade mais essa obra histórica. Esse trabalho de pesquisa, doutor, levou quantos anos? Levou cerca de 8 anos. Foi uma pesquisa lenta, uma pesquisa cuidadosa, porque envolvia datas, nomes, então foi feito com muito vagar, mas com bastante cuidado também. Quantas páginas? Olha, ao todo são 1.250 verbetes e mais de 350 fotos. E no final existe um índice onomástico, né, pelo nome das pessoas, e também um índice de lugares, de entidades e de logradouros, né. Os livros estarão à disposição aonde? Na Livraria Curitiba e no Universo da Leitura, na frente do prédio central da universidade. Então, Ponta Grossa agora é
A História Mínima com José Corrêa Fernandes. Eu acho que a história máxima vai ser contada pelos nossos pósteros, né? Nossos filhos, netos. E por enquanto, nós escrevemos a História Mínima. Ponta Grossa tem muita coisa ainda para explorar e para contar. O escritor Josué Corrêa Fernandes foi vereador, foi prefeito em Prudentópolis, em Ponta Grossa, foi juiz do Fórum da nossa comunidade. Ele é integrante da Academia de Letras dos Campos Gerais.